a solução. Clamor da minha noite, você é a solução. Clamor da minha noite, é a solução. Clamor da minha noite, você é restituição. Clamor da minha noite, é restituição. Clamor da minha noite, você é restituição. Clamor da minha noite, é restituição. Nós não vimos as palavras pronunciadas pelo anjo, mas nós cremos nelas inteiramente. Eu não ouvi o anjo e o cordeiro na visão, mas eu creio inteiramente. Clamor da minha noite, você é restituição. Clamor da minha noite, é restituição. Clamor da minha noite, você é restituição. Clamor da minha noite, é restituição. O que o diabo tirou da igreja de Cristo, clamor da minha noite, é restituição. O que o diabo tirou da igreja de Cristo, clamor da minha noite, é restituição. Clamor da minha noite, você é restituição. Clamor da minha noite, é restituição. Ora, viva a todos vocês que podem nos acompanhar aqui no canal Francisco Alexandre, como de sempre. Eu sou Francisco Alexandre, discípulo do profeta Cacó Filipe. Como você pode ver aí na descrição, o tema deste vídeo é o clamor da meia-noite é a restituição. Na verdade, vocês devem saber que desde a antiguidade Deus havia programado uma igreja pura, imaculada, uma igreja com um sentido único, ou por outra, que caminha numa mensagem pura. Mas o diabo tem tirado, ou tem atirado algumas coisas na igreja de Cristo. No entanto, o clamor da meia-noite, companheiros de terra, é uma mensagem que vem para restituir aquelas coisas que o diabo havia tirado da igreja de Cristo. Se vocês forem se perguntar, nas vossas Bíblias, tem muitas coisas lá escritas, mas que, no entanto, as igrejas não praticam essas coisas. Uma delas, vamos aqui citar algumas coisas que você mesmo vai ficar surpreso em saber dessas coisas. Deus havia instituído a sua igreja, por exemplo, que deveria haver a confissão pública na igreja. Mas hoje as igrejas têm feito algumas nem fazem a confissão. Deus havia instituído uma igreja que o pecado é perdoado publicamente. Mas hoje em dia nós encontramos que o diabo havia tirado essas práticas no seio da igreja. E as pessoas pecavam, cada uma pecava e não havia confissão pública. E clamor da meia-noite, a mensagem do clamor da meia-noite, ela vem para restituir aquelas coisas que Deus havia dado à igreja e a igreja havia tirado. Vocês veem? Há muitas coisas que vamos aqui junto ver daqui a pouco, que estavam na igreja de Cristo, mas o diabo havia tirado essas coisas. Porque os cristãos estavam a caminhar sem praticar essas coisas, mas estão lá na Bíblia. Por que não praticavam? Porque não havia um profeta que podia vir unir as coisas, que podia vir unir as igrejas, trazendo uma mensagem única. Uma mensagem única que vai guiar todas as pessoas para um arrependimento total e completo. Vocês veem? Se vocês forem ler comigo ali, Mateus 18, versículo 18, diz o seguinte: Jesus Cristo havia dito que tudo que ligares na terra será ligado também no céu. E tudo quando desligares na terra, também será desligado no céu. Vocês veem? Aqui o Cristo falava com pessoas como nós. Ele oferecia o poder de perdoar o pecado a seres humanos como nós. Ele diz aqui ao grupo que estava com ele, Mateus 18, 18, tudo quando vocês ligarem na terra, também será ligado lá no céu. E tudo quando desligardes na terra, também será desligado no céu. Isso dizia quem? Ele
Ele dizia à igreja que quando perdoarem um irmão, quando fazerem algo, se o irmão pecar e vocês decidirem perdoar esse irmão, também será perdoado lá no céu. Mas não é só isso. Cristo foi mais além. No livro de João 20, 23, ele diz assim: os pecados que vocês decidirem perdoar na terra também serão perdoados nos céus. Vocês veem? Aqui Cristo deixa claro que o poder de perdoar os pecados é dado à igreja. Quando o irmão peca, tem que trazer o seu pecado publicamente na igreja, para que as pessoas ouçam que você pecou e decidam de perdoar ou não. O pecado não pode ser algo escondido, mas tem que ser público, para quando você pega, o seu pecado fere o corpo de Cristo todo ele, os irmãos todos ficam sujos com o seu pecado. No entanto, o diabo havia tirado esta prática. As igrejas hoje não praticam a confissão pública porque elas têm medo das suas ações. Vocês veem? Os pastores têm medo de vir dizer ao público quais são os seus pecados secretos, porque eles mesmos são pessoas que sofrem. Se vocês não sabem, alguns pastores sofrem até de vícios de pornografia. São viciados em pornografia, masturbação. Então são esses pecados que eles têm medo de vir no público dizer à igreja. Já imaginaram o teu pastor vir dizer que, irmãos, eu peço perdão porque eu masturbo-me ou que eu gosto de assistir pornografia? Seria mau, seria feio. Então, por medo dos seus pecados, os pastores têm medo da confissão pública. Mas não porque a Bíblia não fala. Abre os olhos e fica esperto. A Bíblia fala dessa confissão pública. Por exemplo, no livro de Neemias 9, 1 até 3, você vai ver aí no livro de Neemias 9 que havia um dia chamado Kippur. Era um dia um dia de jejum, que era o dia do grande perdão. O que acontecia no Kippur? No Kippur, as pessoas vinham por fila, cada uma delas confessavam seus pecados. Isso em Israel. Era um quarto de um dia. Cada um aproximava-se ao povo e dizia, por exemplo, queridos irmãos, eu peço perdão a Deus, peço perdão a vocês, eu fui fraco, eu caí no combate do pensamento, ou por exemplo, eu adulterei, eu roubei, eu matei. Cada um publicamente confessava os seus pecados. E dali o que acontecia? Fazia-se uma oração conjunta para poder perdoar o pecado de todas as pessoas que estavam ali, que a igreja decidiu perdoar. Mas hoje pergunta, a sua igreja faz isso? O seu pastor confessa quando peca? Por que ele não confessa? A sua Bíblia não está escrito essas coisas? O livro de Mateus 18, 18, Jesus Cristo não deu o poder de perdoar a igreja? No livro de João 20, 23, Jesus Cristo não disse que tudo que perdoar na terra também será perdoado no céu? Então, se você não traz seu pecado publicamente, como é que você será perdoado? Se você esconde seus pecados, como é que será perdoado? E então, as igrejas ou o diabo têm tirado essas doutrinas sublimes e colocado outras doutrinas, como por exemplo, a católica adotou a confissão auricular. Quando você peca, vai para o padre e diz ao padre, olha padre, eu fiz aquilo. Não, a Bíblia nunca falou de uma confissão auricular. A confissão é pública, meus senhores. Todos os pecados que você for a cometer na vida, você precisa pedir o perdão desse pecado publicamente. Perante a igreja, perante aos irmãos. Por quê? Quando você peca, o seu pecado é amputado para todos os irmãos. Vejam só o que aconteceu, por exemplo, com o homem que pecou no tempo de Josué. Vamos ler um pouco essa história aqui, é muito interessante. Josué, quando o povo estava sofrendo o pecado de Cã, percebam, quando o Cã roubou as varas de ouro lá, quando foram no combate, o Cã cometeu um pecado. Mas o pecado de Cã afetou todo Israel. Houve uma doença em Israel. As pessoas começaram a morrer. Quando iam para os combates, o povo saía com derrota. Mas, no entanto, era um povo vitorioso. Era um povo que vivia para vencer. Porque estavam a perder as batalhas. Houve ali uma reunião para poder ver se por que Deus não está agora a nos defender. Por que nas guerras estamos a morrer. É quando Deus revelou-se a Josué e disse que no meio de vocês há um ali, um leproso. Um que está escondido com pecado aí, que não quer confessar. E então, esse mesmo leproso que está fazendo vocês morrer. Disseram o quê? Tem um leproso aqui mesmo. Disse, não, eu não sou, não ia vos abandonar sem motivo. Tem um pecador ali que está a esconder pecado. Tem um adúltero ali. Tem um pastor, tem um irmão que quando sai, conquista as irmãs. Está aí na igreja ali. É por isso que nós, Espírito Santo, não há mudança na sua vida. Os pecados fechavam a bênção de Deus. Vocês veem? E o que Josué fez? Josué deu-se o trabalho de caçar tenda por tenda para pegar esse leproso. É o que os pastores têm medo de fazer. Por causa de querer dízimo. Os pastores sabem que aquela irmã é prostituta, sabem que aquele irmão é ladrão, é gatuno, mas ele não faz nada. Porque tem medo, se eu lhe dizer que rouba, não vai me dar dízimo, prefiro me dar dízimo e eu ficar calado. Quer dizer, eles assistem a um pecado, não falam nada. Mas a Bíblia é clara. Deus nunca vai atender um povo enquanto esconder pecados. E os pecados, meus senhores, devem ser confessados publicamente. Se você comete um pecado e não confessa publicamente, esquece, não foi perdoado. O teu pecado vai te seguir até no inferno.
A única forma de ser perdoado o pecado é por meio da confissão pública, e Deus tem restituído essa confissão pública. Na meia-noite, o profeta Cacó Filipe tem dito que essa doutrina sublime não consiste só em pecados ligeiros, mas também aqueles pecados que você comete sem querer. Por exemplo, alguém te pediu dinheiro para comprar cigarro, alguém pediu dinheiro, você não sabia era para o quê? Você deu dinheiro, a pessoa foi comprar cigarro e já cometeu. Estás a matar uma vida. Vocês veem? Alguém pediu-te um dinheiro e você deu sem consultar, a pessoa vai comprar cigarro. Cigarro mata a vida. E você está contribuindo para a morte de uma pessoa. Automaticamente isto é um pecado. E como você desfazer desse pecado? O profeta Cacó Filipe tem dito assim: você pode chorar, o pecado não vai sair, papá. Não tem como. Você pode chorar, pode gritar, pode se mergulhar, não vai sair. A única forma de ser liberto desse pecado é por meio da confissão pública. A confissão pública é a única forma que Deus instituiu de geração em geração para que haja um perdão total dos pecados. E quem tem que perdoar esses pecados é a igreja, que vai dizer: olha, na base da sua confissão, nós te damos tantos meses de sanção, ou quantos dias de sanção, ou por outra, vamos orar por si, para que possamos perdoar esse pecado. E depois da declaração, como Jesus havia dito aqui, que tudo quanto perdoais na terra, também será perdoado no céu. Para dizer que tudo que a igreja concordar em perdoar, também Deus vai perdoar automaticamente no céu. E tudo quando a igreja concordar em não perdoar, também o pecado continua. E vejamos o que aconteceu. Josué 7. O povo ficou irado quando descobriu que, afinal de contas, o leproso que fazia o povo sofrer, o pecador que fazia o povo perecer, era o próprio Cã. Estava ali o homem bem gordo, bem vivo. Disseram que não, você Cã, aqui você não escapa. Pegaram Cã, ele e sua família. Foram apedrejar, todos eles foram apedrejados. Por que apedrejaram Cã? Porque os pecados de Cã não ofendiam só a Deus, não. Ofendiam também o povo. Vocês veem? Os seus pecados, você, não ofende só a você. Também ofende os seus irmãos, porque somos um único corpo em Cristo. E quando um corpo tem um defeito, o corpo todo está doente. É por isso que quando alguém não tem uma mão, chama-se aleijado. Porque algo em si não está bem, é um deficiente. Para dizer que se nós estamos no mesmo corpo de Cristo, se você esconde pecado, a igreja não caminha por sua causa. Você é um leproso no meio do campo de Israel. E a sentença era morte. E se você ler Josué 7, vai perceber que Cã foi apedrejado, ele e sua família. Sem extensão. Ah, porque não sabe, não há isso. Todos foram levados, o povo foi lá, pegaram o Cã, apedrejaram. Por quê? Porque o Cã não queria, ou por outro, o Cã não quis confessar-se publicamente. O Cã não quis abandonar seus pecados. E foi isso que conduziu à morte do Cã. No entanto, é a mesma coisa hoje. Deus tem instituído a confissão pública. Senhoras e senhores, vocês que têm confessado no quarto, adulterou, depois, Deus, eu peço perdão aos meus pecados. Isso é brincadeira de mau gosto, papá. Vocês estão a cavar maldição. Não há esse papo. Não existe. A única forma de ser perdoado o pecado é confissão pública. Mateus 18, João 20, 23. Jesus deixou claro. Quem tem que perdoar os pecados é a igreja que tem que dizer: olha, na base da sua confissão, nós vamos orar por ti. Ou na base dessa confissão, nós não vamos orar por ti. É a igreja que tem que decidir o seu perdão. Não é você matar, roubar e depois vir dizer que eu estou aqui, peço perdão. Não funciona. A única forma de ser perdoado é você confessando os seus pecados. Mas, no entanto, por que os pastores negam a mensagem do profeta Cacó Filipe? Porque suas obras são das trevas. Eles mesmos são bandidos, são ladrões, são adúlteros. E com medo de serem descobertos com os seus fiéis que eles são viciados em pornografia, masturbação, são fumadores, são vendedores de alma, eles têm medo de ser descobertos, escondem esses pecados. É por isso que eles não querem ouvir de confissão pública. Dizem: esse Cacó Filipe parece um bom profeta, mas quando fala de confissão pública, e ali também exagerou. Será que não dá a mudar? Vocês veem? Eles têm medo das suas obras. Porque as suas obras são malignas. Eles sabem que quando o povo saber que eles são lobos, são mentirosos, vão começar a fugir deles. E, no entanto, para não serem descobertos, eles escondem esses pecados. E quando você fala de confissão pública, você falou de o que é mesmo? Um bicho de 7 cabeças. Eles não querem ouvir confissão pública. Você pode falar de outras coisas, outros pecados, mas já quando fala de confissão pública, até parece que não tem na Bíblia isso. Mas leia você Neemias 9, 1 até 3. Leia você Mateus 18, 18. E leia você João 20, 23. E venha me dizer se Jesus Cristo não instituiu a confissão pública. E venha me dizer se é invenção de alguém o pecado ser confessado publicamente. Não é invenção. De geração. Vocês vão ver que no tempo de Pedro, por exemplo, quando Ananias e Safira pecaram, o que aconteceu? Eles vieram dizer para Pedro que haviam vendido alguma coisa, apesar de que não foram sinceros. E eles morreram. Por quê? Porque o pecado de uma pessoa afeta todo o corpo da igreja. Não há aquilo de dizer: meu pecado é só meu. Não. O seu pecado, você, afeta toda a igreja. E então, o que é preciso hoje é reter que Deus tem instituído a confissão pública. Aquilo que o diabo havia tirado da igreja, Deus devolve hoje.
Para que você seja salvo, é preciso que você aprenda a participar na confissão pública. E o único homem que prega a confissão pública e pratica a confissão pública nesse momento é o profeta Cacau Filipe. Não é só isso que o diabo tem tirado. Por exemplo, se vocês forem ver também, é a questão de 1 Coríntios 14. Lemos aqui que Paulo diz que as mulheres aprendam em silêncio, que elas não digam nada na igreja. Estão a perceber? Paulo diz aqui que as mulheres devem permanecer quietas na igreja. 1 Coríntios 14, 34 e 37. Paulo diz que a mulher tem que ficar no silêncio na igreja. Mas hoje em dia, será que isso cumpre-se? Nas igrejas há mulheres pastoras, mulheres bispas, mulheres pregadoras, mulheres que oram. Quer dizer, estão transgredindo palavras claras na Bíblia. Deus, no Antigo Testamento, nunca instituiu uma mulher como pregadora ou como sacerdote. Nem quando revelou-se como Cristo, como Filho, também não instituiu uma mulher como pregadora ou como sacerdote. E não seria hoje que ele revela-se como Espírito que ia estabelecer uma mulher como pregadora. No entanto, por que os pastores hoje admitem mulheres pregar nas igrejas? É porque eles são cegos. E um cego não pode guiar um outro cego. Então, neste momento, é preciso tomar seriedade, reter que Deus tem trazido de volta aquilo que a igreja perdeu. Aquilo que os pastores, o diabo havia tirado da igreja, Deus está devolvendo para que a sua igreja seja uma e única e caminhe na perfeita vontade de Deus. Então, não existe outra forma, não existe outra maneira de ser perdoado dos seus pecados, amigo. Você que tem um saco de pecados que nunca confessou, saiba pelo menos que quando você ora, dizendo Deus me perdoa, é só uma forma que você inventou para conseguir dormir tranquilo, se mentindo que você foi perdoado. Mas saiba que não é verdade. Você não foi perdoado. Enquanto você não manter os pecados confessados publicamente, os seus pecados estão sobre você. Todos os pecados que você fez na sua vida, se nunca os confessou publicamente, então esses pecados estão sobre você. Eles estão a pesar sobre você. E serão esses pecados que vão te conduzir você para o inferno. É por isso que você hoje, enquanto o profeta Cacau Filipe fala, você não entende a sua mensagem. Por quê? Porque um homossexual nunca vai entender a mensagem de um profeta. Um homem que põe a sua boca nas partes íntimas de uma mulher nunca pode entender um profeta. Um bêbado, um masturbador, como é que vai entender a mensagem de um profeta se você mesmo está possuído de vários demônios? Vive roubando, adulterando, mentindo. Como é que você espera entender Deus se você ainda vive mergulhado na lama? Não é possível. A única forma de entender Deus ou de ouvir um profeta é quando você tem uma vida consagrada. Quando você tem uma vida boa. Leiam aí Atos 10. Havia um homem chamado Cornélio. Ele era um homem piedoso, dava esmola, vivia bem. Mas quando Deus viu os seus bons atos, o que Deus fez? A Bíblia responde, Atos, diz que Deus mandou um anjo para Cornélio para dizer o que é Cornélio? Que estava de parabéns? Não. Para dizer o que é Cornélio? Que já foi salvo? Não. Então esse anjo veio dizer o que é para Cornélio. O anjo veio dizer para Cornélio para procurar Pedro. Porque o Pedro é quem tinha a chave do reino na sua geração. Porque Pedro é quem tinha as palavras de vida para aquela geração. Então, aquele homem, o Cornélio, por mais que era bom, dava esmola, mas não podia ser salvo. A única solução de Cornélio, meus amigos, estava com Pedro. Por quê? Porque Pedro era o homem que tinha a chave do reino naquela geração. E essa chave de geração em geração passa de um profeta para profeta. Já esteve com o apóstolo Pedro, já esteve com o profeta Paulo, já esteve com Martinho Lutero, João Wesley, Irineu, Colombo, Mário Branham e hoje está com Cacau Filipe. Quer você, quer não, Deus tem dado a sua chave dos céus a um homem, um profeta na terra, para que todos aqueles que creem nessa mensagem deste homem sejam salvos. E então, neste momento, tu deves reter que a salvação sua depende daquilo que você vai tomar depois de ouvir essa mensagem. Pare de se enganar que você foi perdoado só porque ajoelhou e disse que estou arrependido. Até outra coisa muito estranha. Muitos que dizem que estão arrependidos cometem mesmo os pecados. Ele diz que está arrependido hoje, amanhã volta a cometer mesmo os pecados. Isto por quê? Porque ele não está liberto, amigos. Os demônios também têm poder. Fazem milagres, ressuscitam. Vocês veem? Então, quando alguém está possuído de demônio, tudo que ele faz é o demônio quem faz. Até as boas obras que ele faz são atribuídas a um demônio. Até que você seja liberto. E como se libertar? É a única forma de ser liberto hoje é pela mensagem que Deus enviou. A única forma de você ser liberto desses demônios, dos espíritos maus que andam aí por aí em diante, é você seguindo a vontade de Deus por meio do profeta. Então, a confissão pública, a questão da mulher não pregar na igreja, está na sua Bíblia. Mas seu pastor não cumpre, porque também ele é um cego. Paulo diz aqui em Atos, em 1 Coríntios 14, 37, 34, diz que se há uma igreja que tem santos, que considera isso como mandamento, que não permitam a mulher pregar na igreja. Mas hoje nós encontramos essas mulheres pregadoras. Como é que isso é possível? Se Paulo disse que a mulher não pode pregar na igreja, de onde é que vem esse profeta que disse que a mulher já pode pregar na igreja?
Qual Espírito Santo é esse que disse que a mulher pode pegar na igreja, meus senhores? E por que os pastores não proíbem isso? É porque eles também são demônios. É porque também eles estão cegos. E um cego não pode guiar um outro cego, porque quando cair, vai arrastar o outro consigo. Você vê? E é agora que Deus intervém na história da humanidade, enviando um profeta com Filipe, com uma mensagem de restituição. Essa mensagem vai trazer de volta tudo aquilo que o diabo havia tirado na igreja. A confissão pública já foi parte da igreja uma vez. A igreja católica sabe muito bem, para os católicos sabem muito bem do que estou a falar. Na igreja católica, meus senhores, nos anos passados, havia a confissão pública. Mas, no entanto, como é que eles mudaram para ter a confissão auricular? Mudaram assim porque os mais líderes, os papas, os doutores, quando faziam um pecado, tinham medo de vir confessar publicamente. Já imaginaram onde um presidente, onde um chefe vem dizer que eu adulterei, eu roubei? Parece vergonha. Então, o que eles fizeram com seu poder político? Influenciaram a igreja católica a instituir a confissão auricular. Onde que quando você pega, vai perante ao padre e diz que, senhor padre, eu pequei. Mas isso não é bíblico. Neemias 9 diz que o pecado, ou a confissão é pública. No meio do povo, você tem que confessar seus pecados. No meio da igreja. Não é na escondida, não é embaixo da cama que você vai confessar seus pecados. Quando você cometeu, tem que saber que seu pecado fere toda a igreja. E se quer perdão, venha pedir perdão à igreja de Cristo. Porque essa é a igreja que você pecou contra ele. O que adianta eu ir roubar para um senhor, depois de ouvir dizer Deus me perdoa, enquanto a pessoa que eu roubei está a chorar, está a morrer à fome? Que Deus é esse que vai te perdoar? Até porque seria uma injustiça. Você vê? Você acabou de roubar. Alguém está a chorar um carro. Alguém está a chorar a sua galinha que você roubou. E você diz, Deus me perdoa. Como é que Deus vai te perdoar você se a pessoa que você roubou está a morrer à fome? A coisa que você pode fazer é fazer o bem. Voltar atrás, primeiramente, pedir perdão à pessoa que você roubou. Depois vir dizer a Deus que Deus, eu peço perdão. Porque eu pequei contra ti também. E perante a igreja. Agora, se você esconde seus pecados, quem é que vai orar por ti? Ali está. E por que hoje as igrejas têm medo? Porque eles sabem que são pecadores. Amigos, não sejam enganados. Esses pastores, esses que negam Cacau Filipe, são viciados em sexo, muitos deles. Muitos deles são demônios em pessoa. Um homem que leva a sua boca, lambe a mulher todo o sexo, beija todo o corpo da mulher. Este homem é um demônio. Um homem que aceita uma mulher vir em cima dele é um demônio. E como é que ele vai entender o profeta Cacau Filipe? Será que um demônio uma vez entendeu Jesus? Lembra o que aconteceu quando Jesus Cristo encontrou aquele homem endemoniado lá, na região, no cemitério, que estava a se ferir? O que os demônios disseram? Você vem nos tirar antes da hora. Estamos a pedir, não nos mande embora. Nos tire para um outro lugar. Quer dizer, os demônios também falam. E são eles que manifestam em pessoas. Os pastores hoje são endemoniados. Aqueles senhores ali têm computadores também nas suas casas, que quando chega à noite, se trancam num quarto assim pornografia. É? Alguns ali ficam viciados em masturbação. Alguns deles são adúlteros, mentirosos, feiticeiros, fofoqueiros. E como é que vão entender a mensagem de um profeta se eles ainda não foram libertos? Amigos, tomem isso sério. É preciso ser liberto agora. Saiba que o diabo tirou muita coisa da igreja de Cristo. E o profeta Cacau Filipe veio para restituir. Restituir o quê? Trazer de volta aquilo que foi tirado. Tudo aquilo que o diabo havia tirado, o profeta Cacau Filipe está a trazer de volta. Seja ele a confissão pública, seja a questão da mulher não pregar na igreja, seja a questão do dote. Hoje em dia vocês, muitos de vocês, estão debaixo de maldição. Por quê? Vivem com mulher que não dotaram. Senhoras e senhores, mesmo um frango vagabundo tem um tutor. E como é que você vai ficar com uma mulher que você não pagou dote, que você não lobolou perante os pais? Isso é um pecado. Deus não está feliz com isso. Você tem que lobolar a sua mulher. E se você não lobolou, saiba pelo menos que você está vivendo contra a vontade de Deus. E a maldição de Deuteronômio 28 está na sua casa. Você é um cego, é um burro, é um... Quer dizer, você não ouve razão, porque a maldição está sobre a sua casa. E como se livrar da maldição? Faça a coisa certa. Procure a Deus enquanto você pode. Procure o profeta que Deus enviou nessa geração e faça a coisa correta. Pare de ser enganado com esses pastores, porque eles também, além disso, eles também precisam de ser libertos. São pessoas que não sabem o que fazem. É só vocês verem agora que é coronavírus. Cada um está escondido na sua casa. Estão fazendo, me envia dinheiro, dízimo via empresa. Qual dízimo que você quer? Por qual trabalho? Você não cura coronavírus? Então quer comer por quê? Quer comer o quê se você não trabalha? Seu trabalho não cura doença? Então cura coronavírus para comer, pastor. Ele já não cura, só quer dinheiro. Me mande, eu estou a pedir via empresa, me envia. Via empresa? Onde é que você leu isso na Bíblia, que há dízimo via empresa? São esses homens de fome, charlatões, que não têm nada a ver com salvação. Então parem, companheiro de terra, de serem enganados com esses malandros pastores. Não tem salvação neles. A salvação está com Deus e seu profeta.
E em cada geração há um profeta que Deus envia. E este profeta é o único que tem uma mensagem para salvar todos aqueles que creem. Vocês não são obrigados a crer no profeta Cacó Filipe. Como eu também, como vocês sabem, eu era adventista. Não fui obrigado a crer. E fique claro, não fui expulso eu da minha igreja. Eu saí porque após ler o livro do profeta Cacó Filipe, eu fui ver que as igrejas é mesmo abismo, é mesmo diabo. Todos são cegos. Aí só vocês verem, cada um tem sua doutrina, cada um tem seu dia que guarda, cada um come o que não come, cada um diz que eu sou irmão desse, mas quando chega a hora, já não podem tomar Santa Ceia juntos. Dizem que Cristo é mesmo, mas quando chega a hora, o pastor católico não pode ser, o padre católico não pode ser pastor numa outra igreja. Por que dizem que são do mesmo Cristo? Se estão divididos, cada um faz a sua vontade. Então, é essa confusão que o mundo está mergulhado. E Deus hoje, por amar, que fique claro, Deus havia amado tanto a humanidade no tempo de Noé, que enviou seu profeta Noé, para que todo aquele que crer em Noé não pereça no dilúvio, mas que seja salvo. Então, esse amor de Deus, amigos, não parou só com Noé. Deus também amou tanto a humanidade que no tempo de Moisés, Deus viu o povo perecendo, padecendo sofrimento lá na Babilônia, e Deus enviou o profeta Moisés para o Egito para tirar o povo do sofrimento. E também, de geração em geração, no tempo do profeta Jonas, Deus viu a cidade de Nínive sofrendo de pecados. Deus tanto amou a cidade de Nínive, enviou um profeta chamado Jonas, para que todos aqueles que crerem em Jonas não perecessem, mas tivessem a vida. E o que aconteceu? Quando Jonas pregou, o povo arrependeu-se. Deus matou alguém? Não. Deus deixou aquilo do lado porque o povo arrependeu-se. E Deus também amou o mundo no tempo de Cristo, que Ele enviou um homem, Jesus Cristo, para salvar a humanidade naquele tempo. E todos que creram em Jesus Cristo, até hoje, há uma coisa que eu tenho quando chega esse tema, eu gosto de falar. Jesus Cristo tinha duas missões. A primeira missão dele era salvar todo pecador. Desde o primeiro pecador até o último pecador. Ele veio para salvar esses pecadores. A segunda missão, ele era um profeta enviado para as ovelhas de Israel. É por isso que ele precisou em Mateus 15, 24, que eu fui enviado simplesmente, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estão a perceber? E quando ele mandava seus discípulos, ele dizia, não idem para a casa dos gentios, não idem para a casa dos samaritanos. Por quê? Porque o tempo do samaritano não tinha ainda chegado. Deus trabalha em face. No tempo em que Deus trabalha com os judeus, não trabalha com as nações. No tempo em que trabalha com as nações, não trabalha com os judeus. E no tempo em que Cristo veio para a terra, era o tempo de Cristo ou de Deus com os judeus. Mas agora, a partir de Paulo para cá, já é um tempo de Cristo com as nações que somos nós. É por isso que hoje o Evangelho vai para um samaritano, vai para um grego, vai para um não-judeu, qualquer um recebe a mensagem. Por quê? Porque é o tempo de nós, os gentios, também ouvir a mensagem de ser salvo. Então, Cristo tinha duas missões. A primeira missão dele, morreu por nossos pecados, de todas as pessoas que vão ser salvas, serão salvas pelo sangue de Cristo. Mas a segunda missão, ele era um profeta enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele precisou isso em Mateus 15, 24, que eu fui enviado simplesmente para aqueles que estão perdidos da casa de Israel. Não para samaritanos, não para africanos, não. Para judeus. Mas quando então se pergunta, como é que ficam os africanos? Como é que ficam os samaritanos? Ele responde em Mateus 23, 34, 35, eu vos enviarei profeta. Vocês veem? Esse profeta será enviado para trazer uma mensagem, para confirmar que também são um povo de Deus. Então, de geração em geração, Deus enviou um profeta com uma mensagem. E nessa geração, ele enviou o profeta Cacó Filipe com uma mensagem de restituição. Isto é, trazer de volta aquilo que o diabo havia tirado da igreja. O diabo havia tirado a confissão pública, havia tirado e havia colocado a confissão auricular. Alguns ali, evangélicos, nem sabem do que estou a falar. Para um evangélico, nunca confessou, é um demônio em pessoa. Um protestante também é um demônio. Nunca confessou na sua vida. O católico pelo menos sabe que quando pego tem que ter compadre para ser ouvido um pouco. Mas o evangélico não sabe nada. Ele pode matar agora e pode dizer, Deus, peço perdão. Mas qual é o perdão que está a pedir, Senhor? Alguém está morto por sua causa. Primeiramente levante-se, vai pôr-se em ordem. Peça perdão à igreja e à pessoa que você feriu. E depois venha pedir perdão a Deus. Mas não é isso que são ensinados lá. São de que o importante é coração. Importante é coração? Não existe isso. Vocês precisam se arrepender agora.